Olá, aluno, seja bem-vindo. Hoje estaremos aqui falando da unidade 3 do nosso material que é proposto aqui no nosso curso, tá? Essa unidade 3 estaremos falando sobre conceitos de SQL, comandos DML e comandos DDL. Eu sou o professor Victor Pedroso, já venho ministrando as demais aulas com vocês e quero falar hoje com vocês sobre uma coisa muito importante no nosso meio de desenvolvimento, a linguagem SQL. Tá? Essa linguagem SQL, para quem não conhece, ela é uma linguagem que nos ajuda a fazer alguns procedimentos dentro de um banco de dados. Tá? Graças a ela, a gente consegue fazer tudo dentro de um banco de dados. E a gente vai falar sobre cada conceito. Tá? Fiquem tranquilos que até o final dessa aula proponho a vocês o aprendizado dessa linguagem. Tá? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem o SQL. Nesta figura, o que eu quero dizer com essa figura? Essa figura, ela tem o SQL no centro e os computadores ao redor, né? Isso aí simboliza para mim uma integração entre vários programadores, várias pessoas mexendo nesta linguagem ao mesmo tempo, conforme estudamos nas aulas anteriores, através do nosso SGDB, utilizando da linguagem SQL. Ou seja, é uma linguagem utilizada em muitos locais, por muitas pessoas, né? É uma linguagem muito utilizada, é uma linguagem de banco de dados, certo? Vamos lá. O que é SQL e por que a gente estuda ela? Aqui nós temos já alguns conceitos. Bom, a linguagem SQL. O que quer dizer SQL? Significa Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada. Há pessoas que falam SQL também, né? Que pronunciam dessa maneira, mas vocês podem pronunciar SQL também, não tem problema nenhum. Tá? Algumas características do SQL, que são baseadas em álgebra relacional. Bom, vocês sabem que os bancos de dados relacionais, conforme vimos nas outras aulas, eles utilizam da teoria de conjuntos da matemática para relacionar as entidades, as tabelas, né? Que nós já estudamos nas outras aulas também. Tá? Essa linguagem foi desenvolvida pela IBM lá no início dos anos 70 e permite ao administrador do sistema de banco de dados uma facilitação e uma agilidade no momento que é feita a manipulação, mineração de dados inseridos em um banco de dados relacionais. Tá? Então, vocês vão ter no SQL ele como um aliado no momento de montar o seu banco de dados. Graças a ele, nós poderemos fazer tudo o que é necessário para que um banco de dados receba os dados de um programa, de um software, certo? Então, SQL é isso, tá? Uma linguagem de consulta estruturada. Ficou claro? Tranquilo, né? Vamos para o próximo slide. Bom, para falar de SQL, a gente começa falando de um conceito que chama-se esquema, né? Ou esquema. Esse conceito permite a nós a montagem de um ambiente dentro do seu banco de dados, né? E que nele você vai concentrar as suas tables, as suas chaves primárias, as suas chaves estrangeiras. Então, você pode iniciar criando um esquema, por exemplo, né? Você vai agrupar ali todas as suas tabelas, todos as suas chaves, tudo ali naquele esquema, né? Então, como se você fizesse um ambiente dentro do seu banco que comportasse tudo aquilo de maneira organizada. Então, o primeiro comando que a gente vai falar aqui é esse, o comando create schema, tá? Create schema, você vai abrir lá o seu banco de dados, o seu SGDB, e vai digitar esse comando, create schema. Com ele, no caso aqui, eu dei o nome de agenda, correto? Mas vocês poderiam dar o nome que vocês quiserem, ok? Lógico, de uma maneira sensata, sem uso de acentos, de uma maneira mais que remeta ao seu sistema. Por exemplo, eu vou criar um sistema de mapas, então eu vou criar um create schema mapas.
um sistema de contabilidade. Ou vou criar uma dica, por exemplo, há pessoas que trabalham com várias empresas, né? E várias empresas, às vezes ela tem bancos de dados diferentes. Por exemplo, o cliente X, ele vai ter a tabela de compras. O cliente Y, ele vai ter a tabela de... Ele não tem a tabela de compras, mas tem a tabela de, sei lá, de pedidos de venda. Então, o que acontece? Você cria o esquema para cada empresa que você trabalha. Create esquema Y, que vai criar todo o ambiente para a sua empresa Y, e o Create esquema X, que vai criar para a empresa X, correto? Então, ali você vai delimitar e concentrar de acordo com as empresas. Só uma dica, é assim que eu trabalho e vocês também podem trabalhar dessa maneira, certo? Falando de esquema, que é um comando básico, a gente divide a nossa linguagem SQL em duas divisões aqui, em Data Definition Language e Data Manipulation Language, que nós chamamos de DDL, e os comandos DML. Esses comandos DDL, eles são de definição de dados, ou seja, Data Definition, você ali vai montar a base do seu banco de dados. São com esses comandos aqui que vocês vão fazer o uso de comandos específicos para criação de definição do seu banco de dados, certo? E esses comandos DML, professor, esses comandos DML, eles são de manipulação de dados, correto? O que é manipular os dados? Inserir dados, remover dados, né? Modificar dados, selecionar dados. Então, graças a eles, você vai poder mexer no seu banco de dados de uma forma ou de outra, certo? Vamos seguindo. Os primeiros comandos que a gente vai falar aqui é o comando Data Definition Language, que é o quê? Comando DDL. Então, pensem comigo. DDL, a gente vai falar de definição de dados. Então, vamos começar por eles, que é a base para a criação e aplicação dos comandos DML, correto? Vamos lá. O primeiro comando que a gente vai falar aqui é o comando Create Table. O que esse Create Table faz? Ele permite a criação de tabelas no banco de dados. Então, através desse comando, nós vamos poder criar as nossas tabelas com os campos que nós pegamos lá com o nosso usuário no levantamento de dados, correto? Só que essa forma de escrever é bem particular, né? É bem particular desse comando. Então, vocês vão ver aqui que o Create Table, ele está em azul, esse que está, eu acho que vocês conseguem ver bem aí, o Create Table está em azul, né? Isso não varia, mantém-se. Porém, o que muda? O nome da tabela, que é esse que vem logo a seguir, abre parênteses, então você começa listando o seu campo. No caso, o meu campo aqui, ele vai chamar code underline cidade, porque é o código da cidade, né? E o tipo desse código é um varchar, que eu vou explicar para vocês, de 7. Esse varchar é o que equivale para a gente ao tipo string, ou tipo texto, ok? E esse código da cidade, um varchar de 7, ele é um primary key. O que é um primary key? Que eu falei com vocês na outra aula. É uma chave, eu digo para ele que é uma chave que não pode ter repetição. É uma chave primária. Não vai poder repetir, certo? Na sequência eu coloquei um outro campo de nome descrição, que é um varchar de 40. Correto? Então, com isso, você já criou uma tabela. A tabela cidades, que contém esses campos que a gente viu aqui. Correto? Isso é fácil. Esse comando aqui, ele vai dar a base para inserção, para deleção de registros, para a gente trabalhar. Mas isso é essencial. É a primeira coisa que a gente faz.
Então, tomem cuidado, porque é importante no levantamento de requisitos a gente ter um levantamento bem feito, retirar os nossos atributos e colocar eles aqui de maneira correta, tá certo? Então, esse é o comando create table. Se vocês tivessem outro, eu acho que eu tenho mais exemplos aqui. Vamos ver se a gente tem mais um exemplo aqui. Vamos lá. Ah, aqui, ó. Ó que coisa legal. Aqui eu criei a tabela contato. No começo parece meio estranho, mas conforme vocês forem trabalhando com isso, forem mexendo, estudando, vocês vão bater o olho e já vão entender a tabela de maneira geral, tá? Então aqui eu tenho create table contato. Create table contato com os seguintes campos. ID do tipo inteiro, que é uma primary key. Nome, que é do tipo varchar, do tamanho 30, e que é not null. O que significa essa palavrinha, professor? A gente vai estudar ela, mas significa que esse atributo não pode ser nulo. O próximo campo aqui, nascimento, que é uma data, que é do tipo data mesmo, certo? Aqui você vai especificar quais tipos de campo que essa tabela vai receber, correto? Outro campo aqui é o peso, que é um decimal de 10,2. O que significa isso, professor? Significa que esse campo peso receberá um numeral que pode conter vírgulas, certo? Então, seria o equivalente ao um tipo real, né, na matemática. E essa é a nossa tabela de contatos, assim como a gente tinha feito a anterior. Essa tabela aqui de contato vai conter esses campos dos seus respectivos tipos. E da onde que veio isso? De um levantamento de dados. Quem definiu que não nulo? Quem definiu isso? Ó, o meu cliente pode me dizer assim, ó, eu não posso gravar um contato sem nome. Vocês concordam? Nem o meu cliente precisa dizer isso para mim. Eu mesmo posso dizer para ele, falar assim, mas como que você vai gravar um contato em branco? Não tem lógica, vocês concordam? Então, eu posso dar essa dica para o meu cliente e ele fala assim, não, tá certo, não tem lógica um contato ser. Então, eu trato isso no banco de dados, para que, caso o programador não trate isso, eu já estou me precavindo disso, certo? E primary key, que eu quero bater em cima, que vocês não esqueçam, no caso aqui foi do tipo inteiro, né? Que é um numeral incremental. Agora eu pergunto para vocês, por que na tabela de cidades foi código da cidade do tipo varchar e aqui foi do tipo inteiro? Porque se vocês pararem para pensar, o código da cidade, ele não pode se repetir. E às vezes você tem códigos com 0 na frente. Então você, para tratar isso, você coloca ele do tipo varchar, certo? Então, para que isso não ocorra, você coloca do tipo varchar, para você ter zeros na frente, por exemplo, para você fazer uma tratativa deste modelo. Aqui, como é um incremental, eu não necessito ter, cada contato tem um código, o número 1, o número 2 e assim sucessivamente, eu coloco o ID como um número inteiro, correto? E que é mais bem saudável, né? Create Table Email. Então, aqui a gente criou a tabela contato e aqui a gente vai criar a tabela e-mail. Com essa tabela e-mail, vocês podem ver aí que ela também tem um ID, que é um campo de controle ali, que é do tipo inteiro. Professor, por que em cima está escrito int e aqui está escrito integer? Porque também vale, é o mesmo, é uma abreviação e a linguagem que eu trabalhei aqui no caso, ela aceitava. Então, o que varia aqui? Nada, é a mesma coisa, tá? É uma primary key, que significa o quê? Que não pode haver repetição, correto? E o e-mail, onde você vai ter a digitação da descrição do e-mail. Coloquei um tamanho aqui de varchar de 60, not null, então a mesma coisa. Eu coloquei aqui um not null porque não tem como uma pessoa criar uma tabela de e-mails e não colocar aqui o seu e-mail, né? Então eu tenho que obrigar ela. Já que é um campo que eu quero obrigar ela, melhor eu pôr no banco de dados que eu não corro risco
de alguém ficar lá dando insert e gravando sem registro. O banco já vai tratar isso. Aqui aparece uma coisa já diferente, que a gente viu lá na aula 2, tá? Que a gente ouviu falar, que é a chave estrangeira, ou foreign key. O que essa foreign key faz? Assistam a aula 2, que lá tem bastante coisa, mas eu vou falar aqui para vocês. Ela faz o relacionamento entre as tabelas, certo? Ela faz com que a integridade do seu banco de dados fique ok. Então, o que a gente faz aqui? A gente criou um nome para esse relacionamento chamado contato underline FK, que é do tipo inteiro, correto? Então, esse código aqui, o que vai acontecer? Ele só vai poder ser atribuído se existir o contato, correto? Então, eu só posso criar um e-mail para algum contato que exista, certo? Então, o que eu faço aqui? Uma foreign key entre contato FK, que é o meu campo aqui do tipo inteiro, que vai referenciar, que é esse comandinho reference, contato ID, que está, se vocês olharem aqui, na parte superior, correto? Então, o contato ID, o contato FK, vai referenciar o ID da tabela contato. Eu vou tentar desenhar aqui para vocês entenderem melhor, correto? Então, se vocês olharem aí, olha só, esse contato aqui é um campo qualquer, é um campo dessa tabela e-mail, correto? Através desse comando reference, ele vai referenciar o ID, que está aqui em cima, ó, nessa outra tabela, que é da tabela contato. Então, eu estou dizendo na tabela e-mail que eu estou referenciando esse campo aqui, contato FK, esse aqui, para que ele seja o mesmo da tabela contato. E o que não vai ocorrer aqui? Nós não vamos ter problemas de integridade. Por quê? Toda vez que eu criar um e-mail, que eu inserir um e-mail, esse contato FK vai me exigir que eu coloque um valor. Então, vamos supor que a gente criou o 1. Eu só tenho o contato 1. Aqui eu vou poder ter o contato 3? Não. Eu só vou poder ter o contato 1. Aí eu criei o 1, o 2 e o 3, que são os contatos aqui. Então, aqui eu vou poder referenciar o 1, o 2 e o 3. Não o 4 e nem o 5. Entenderam? Ou seja, só vai ser possível nós termos um e-mail válido, no caso, cadastrado de maneira válida, se nós tivermos um contato previamente cadastrado. Correto? Então, essa é uma forma de nós fazermos um relacionamento entre tabelas, que aqui nós já estamos falando de foreign key, ok? Que é o uso de chave estrangeira no momento do create table. Por que você está falando disso agora? Você pode estar perguntando. Porque isso é criado no momento do create table, do comando create table, correto? Vamos avançar? Tipos de dados. É uma coisa que a gente falou ali agora há pouco, mas eu quero reforçar com vocês. Nós temos os tipos de dados que são importantes para criação de tabelas, para nós colocarmos o melhor campo específico dentro da nossa tabela, certo? Então existem os tipos numéricos, os tipos caracteres, os tipos booleanos e os tipos temporais. Vamos ver aqui. Os tipos numéricos são do tipo inter, int, integer e small int, que são os tipos que suportam dados inteiros. Aqui você tem alguns dados dele, ó, o tamanho de armazenamento, small int ocupa até 2 bytes, o int ou integer até 4 bytes. Então, você tem aqui o range de tamanho que ele suporta. E um exemplo, você vai usar o quê? Small int, você usa uma idade,
que você usa poucos códigos. E para código você pode usar o int ou integer, que você não sabe o limite de onde vai chegar a sua tabela. Então, é bom você se prevenir. Ah, mas minha tabela nunca vai passar de 100. Hoje, né? Mas se você fizer uma projeção do seu banco de dados, ele pode chegar a patamares que você não sabe. Então, como é incerto, você tem que se prevenir o máximo possível, certo? Isso para os tipos numéricos. Bom, outro tipo numérico é o tipo float, real e double. Esses tipos aqui, eles são que aceitam aquela vírgula, né? Aquela quebra. Então, para esses tipos, você usa ou float, ou real, ou double. Entenderam? Então, real, ele tem o tamanho até de 4 bytes. A faixa dele é de 6 decimal de precisão. Então, o exemplo aqui, você tem 10,564. Então, ele tem até 6 casas após a vírgula. O double, você tem aqui o 8 bytes e a precisão dele é de 15 casas decimais até após a vírgula. Então, ele tem bastante precisão. Num caso aí de uma dízima, de um cálculo minucioso, um sistema aí de química, por exemplo, que exige que você coloque o máximo possível de precisão, né? Então, você pode fazer uso desses tipos, ok? Então, outros tipos numéricos são o decimal e numeric, né? Que são os tipos de ponto flutuantes com precisão exata. Então, aqui no caso, ó, você quer com 2 casas após a vírgula. Então, você põe 2. 10,2. Um decimal de 10,2. E a faixa dele não tem limite. E existe também o numérico, que é de 10,2. Coloquei uma observação aqui embaixo, tá? Que sendo A o número de dígitos inteiros e B o número de dígitos decimais, ok? Então, vocês podem visualizar aí que é um outro tipo numérico, que também é aceito por alguns sistemas gerenciadores de banco de dados, que vocês podem fazer uso, ok? Vamos continuar. Tipos de caracteres. Esses tipos, eles podem ser divididos em dois, o char e o varchar. Então, vamos falar do char a priori. O tipo caractere char, ele é um tipo fixo, onde ficará armazenado na memória o tamanho exato que você declara. Então, se você marca ali com o tamanho já pré-definido, tamanho de 4, por exemplo, ele já vai reservar 4 posições na memória para você. Agora, se você for usar o tipo varchar, esse tipo, ele aloca um ponteiro lá dentro do seu banco de dados e ele vai armazenar só o que for necessário, né? Ele vai ter ali um controle que vai permitir a você armazenar só o que for necessário. Ou seja, você especifica um tamanho de 6, por exemplo, mas se ele usar 4 posições daquele campo que você determinou, ele vai deixar ali apenas 4 posições armazenadas na memória, ok? Então, por que a gente usa bastante varchar? Porque ele reduz um pouco. Ah, é uma redundância significativa? Dependendo do banco de dados, sim, ele pode reduzir significativamente. Porém, fica a seu critério o uso, tá ok? Vamos falar agora dos tipos booleanos. Esses tipos booleanos, eles são o tipo que nós chamamos de verdadeiro e falso. É o tipo 0, 1. E com eles, você pode fazer tratativas, por exemplo, se um indivíduo é casado. S ou N, ou true ou false, correto? Então, com esse tipo, você vai poder trabalhar de maneira apenas com 2 valores. O valor true e o valor falso, ok? Próximo. Os tipos temporais. Os tipos temporais são relativos à data de dia, mês e ano. E também tempo, que no caso aqui você tem hora, minuto e segundo.
Esses, quando você vai usar data de emissão, data de nascimento, você usa o formato date, por exemplo, né? Agora, quando você precisa englobar o formato time, então existe o tipo time e existe também o tipo datetime, que engloba tudo, a hora, a data e a hora, tudo num único campo, ok? Então, esses tipos são bem importantes, ok? Agora, vamos falar um pouco mais dos outros comandos DDL. Esses comandos DDL, eles vêm nos ajudando na projeção do nosso banco de dados, correto? A gente falou de create table, a gente falou dos tipos que agregam ali junto com o create table. Porém, agora a gente vai falar um comando que nos ajuda a destruir essas tabelas que a gente criou. Que no caso aqui a gente vai usar o drop table. O que é o drop table? Ele permite a exclusão das tabelas no banco de dados. Como que ele é usado? De maneira bem simples. Drop table, cidades, ponto e vírgula. Com esse comando você pode destruir uma tabela, ok? Então, cuidado com esse comando. Você pode apagar a tabela e seus respectivos dados de uma única vez, ok? Então, atenção com o uso deste comando. Próximo. Agora nós vamos falar do comando alter table. Esse comando nos permite a modificação de atributos das tabelas. Um exemplo aqui é o alter table, aqui o nome da tabela que eu estou alterando. ADD é um campo, é um comando agregado junto com o alter table. Então, você está dando um alter table na tabela cidades, adicionando, que significa o ADD, código da UF do tamanho char de 2. Olha só que interessante, eu usei o char. Por que eu usei o char? Porque código da UF já é PR, SP, são valores pré-determinados, convencionados, que você já pode falar para o banco, ó, aqui você só vai receber 2 caracteres e pronto, certo? Um pouco abaixo, nós vamos ter aqui o alter table cidades, já com uma modificação. Drop. O que faz o drop? Ele apaga esse atributo. Aqui no caso eu adicionei um campo, ou atributo. Aqui eu estou eliminando esse campo da minha tabela, correto? Então, da mesma maneira que você adiciona, você exclui da sua tabela. Vamos a seguir. Esses são os comandos DDL, ok? Bem tranquilo, bem fáceis de usar. Quaisquer dúvidas vocês podem estar consultando novamente. E aí no material de vocês também, tá ok? Vamos continuar aqui que a gente tem que falar dos comandos DML agora. E quais são os comandos DML? São os comandos de Data Manipulation Language, que é a linguagem de manipulação. Eles só são possíveis porque a gente fez a criação dessas tabelas. Uma coisa que a gente tem que saber, que vocês têm que relembrar, né? Que muitos já conhecem, e quem não conhece, vamos se ligar aqui, que são os operadores relacionais. Eles são muito utilizados, vindos lá da matemática, eles são muito utilizados em comandos de DML, ok? Quais são esses operadores? O igual, o diferente, que pode ser simbolizado, né, com um abre e fecha aqui e o exclamação igual, o menor que, o maior ou igual do que e o menor ou igual do que. O que acontece? Com esses comandos aqui, vocês vão poder fazer seleções dentro dos comandos DML, ok? Então, eles são bem úteis e gravem eles, tenham sempre em mente. Porque é através deles que a gente vai especificar melhor as nossas consultas, correto? Vamos seguir? Bom, outra coisa que a gente precisa ou relembrar ou aprender é a respeito dos operadores lógicos, que é o AND, que significa e em inglês, né? OR, que significa ou em inglês, e o NOT, que é uma negação em inglês, ou não, ok? Que é o oposto, o contrário, tá? Quando eu quiser
todos diferentes, então o oposto daquilo que eu estou pedindo eu uso not. Quando eu quero e aquilo que eu estou pedindo, eu uso and. Ou or, utilizando o operador or para isso, ou aquele outro, ok? Eu dou uma condição para o meu comando DML. Tranquilo? Fácil, né? Vamos lá, seguir. O primeiro comando que a gente vai falar é o comando select. Esse comando select, ele significa o quê? Que com esse comando eu posso selecionar os registros de uma ou mais tabelas. Como eu falei com vocês nos outros comandos, nas outras aulas, eu falei com vocês o seguinte, falei, gente, a gente não é só inserir dados no nosso banco de dados, a gente precisa fazer mineração de dados, a gente precisa buscar esses dados que estão armazenados. Por isso que eles devem ser feitos de maneira correta, de maneira bem íntegra, para que no momento que o seu cliente precisar de um relatório, precisar de uma busca desses dados lá no seu banco de dados, você faça uso desses comandos e retirem o maior número de informações, lógico, dentro do que ele pedir e de maneira correta. Então, esse é um comando que vocês vão ouvir falar muito, que é o comando select. Com o comando select, você vai ter aqui um exemplo de estrutura de como ele funciona. O comando select, normalmente, ele é composto de select, from e where, ok? Então, você vai ter aqui, normalmente, essa estrutura. Mas o where pode ser omitido, mas o select e o from não podem. Então, o que você está fazendo aqui? Selecione o campo 1, vírgula, o campo 2, da tabela tal, no caso aqui é table 1, onde o campo 1 for igual a enad, por exemplo. Tiver uma palavra escrita enad. Então, ele vai retornar esses campos da tabela 1, onde esse campo 1 estiver escrito enad, por exemplo. Então, ele vai retornar aquele registro, aquela linha que você tem no seu banco de dados. Vamos mais para frente aqui que vocês vão entender melhor. A estrutura básica do SQL, do select, é select, from e where, como eu disse para vocês. Onde o select corresponde à operação, né, que a gente está usando, e existe um comando-chave aí, que é o asterisco, onde ele inclui todas as colunas da tabela. No exemplo anterior, a gente especificou campo 1, vírgula, campo 2. Mas aqui, se a gente quiser especificar todas as colunas da tabela, a gente coloca um asterisco. Vamos seguir que eu coloquei alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Aqui eu falo do from, que corresponde ao produto cartesiano da lista de relações a seres examinadas na avaliação da expressão. Ou seja, ali ele vai ter as tabelas. Por que ele fala de produto cartesiano? Porque você pode ter mais de uma tabela e elas estarem se relacionando e dando para você um resultado, ok? E o where responde a um predicado envolvendo atributos, ou seja, é ali que você vai colocar as condições para que seja retornado aquela consulta, correto? Vamos seguir. Um comando aqui que a gente tem é o between e o not between, que a gente pode fazer uso de duas maneiras, usando maior igual ou menor igual e usando o comando between. Para que foi feito esse comando? Por exemplo, eu tenho lá uma data, eu quero os clientes que nasceram entre 1990 e 2000. Então eu estipulo uma data inicial do 1/1 de 1990 até 31/12 de 2000, por exemplo. Então, o meu valor 1 vai ser 1/1 de 1990 e o meu valor 2 vai ser 31/12 de 2000. Então, ele vai me retornar todos esses registros que estiverem englobados no resultado dessa data.
Então, você vai precisar colocar o nome da coluna aqui, between, valor 1 and valor 2. Qual que seria a outra forma de fazer, professor? Aqui você poderia colocar o nome da coluna, ser maior ou igual 1 do 1 de 1990, and nome da tabela novamente, da coluna novamente, menor ou igual 31 do 12 de 2001. Então, aqui nós já estamos falando dos operadores que são possíveis ser utilizados dentro de um comando SQL, ok? E do comando select, para ser mais específico, ok? Vamos seguir um pouco aqui. Aqui a gente tem outros operadores. No caso, o like e o not like. O que o like nos ajuda? Vamos ler aqui o conceito e na sequência explico para vocês. Aqui, ó, ele fala que esses operadores só trabalham sobre colunas que sejam do tipo char. Bom, por que ele diz isso? Porque esse like, ele vai retornar, por exemplo, eu quero todas as pessoas cujo nome iniciem com V. Então, você vai usar o like e vai usar um percentual aqui, V. Então, todos que iniciam com V, eles vão estar compreendidos no like. Where, nome da coluna, not like, ou seja, eu quero todos que sejam diferentes de V. Então, eu coloco not like e a letra que eu quero que seja diferente. Então, ele vai me retornar tudo aquilo. Então, esse operador me permite fazer esse tipo de busca, né? Isso tudo dentro da cláusula where, como vocês podem ver aqui, ok? Aqui, a gente tem uma cláusula chamada order by. Essa cláusula order by, ela nos ajuda a ordenar o resultado de uma consulta, certo? Essa cláusula, ela pode ser ascendente e descendente. No final do meu SQL, eu vou ter lá o order by, nome da coluna, ask. Ou seja, eu posso colocar aqui, ó, order by, nome, ask, que significa ascendente. E order by, ou melhor dizendo, order by, o nome da coluna, ou nome lá, ou descrição, desk, que é de maneira descendente. O que ele vai fazer aqui? Ou ele retorna de A a Z, no caso, ou de Z a A. Você que escolhe, tá? Então, você pode colocar aqui qualquer campo e ele tem que estar contido lá no seu select, entre os campos, e você vai ordenar por esse campo, ok? É um comando muito utilizado dentro do meio SQL. Vamos continuar aqui, eu tenho um exemplo de order by. Então, eu coloco aqui, ó, select nome from contato, order by nome ask. Ou seja, ele vai retornar para mim todos os nomes de maneira ascendente. E um exemplo de maneira descendente. Select nome from contato, order by nome desk, de maneira descendente. Ok? É assim que você faz o uso do order by. Alguns exemplos de variações de comando SQL. Bom, como eu mostrei para vocês lá, o asterisco. Select asterisco from cidades. O que ele vai fazer aí? Ele vai retornar todas as linhas da tabela cidade. Graças a quem? Hein? Graças ao asterisco. Ele vai retornar todos os campos da tabela cidade. O segundo exemplo que a gente colocou aqui significa: selecione descrição, o campo descrição, da tabela cidades, onde o código da UF for igual, que é um operador que a gente viu agora há pouco, a Paraná, ok? No terceiro exemplo, select asterisco, ou seja, retorne todos os campos da tabela cidades, onde o código da cidade for maior que 1000 e o código da UF foi igual a RS. O que ele vai retornar aqui? Ó? Ele vai retornar toda cidade cujo código for maior que 1000 e
o código da UF for igual a Rio Grande do Sul. No caso aqui, o código da UF é RS. Então, ele só vai retornar as cidades, ou todos os campos aqui, se essa condição, essas duas condições forem verdadeiras. Ok? Fique claro isso para vocês. Quando você estipula uma condição, esse comando select só é retornado se isso aqui também for verdadeiro. Ok? Vamos ao nosso terceiro exemplo aqui. Select asterisco from cidades, where código da cidade between 1000 and 2000. O que eu expliquei agora para vocês? Que esse comando between é para intervalo. Certo? E esse intervalo, ele vai retornar todas as cidades, né, no caso aqui, cujo o código da cidade, onde o código da cidade estiver compreendido entre 1000 e 2000. Então, o que ele vai retornar aqui? Ó, 1000, 1001, 1002, 1003 e até 2000. Certo? Tranquilo, né, gente? Esses comandos SQL aqui é uma questão de prática, talvez vocês estarem aplicando aí, vocês vão entender bem esses comandos. Correto? Vamos para o próximo slide. Vamos para o nosso próximo slide. Vamos falar agora do comando insert. O que é esse comando insert, qual que é o objetivo do comando insert? Lembra que a gente agora há pouco, nós criamos tabelas, certo? E graças a essa criação de tabelas, nós vamos poder popular essas tabelas. E é com esse comando que a gente popula as nossas tabelas. É ele que permite a inclusão dos registros em uma tabela, como vocês podem ver aqui. E como que é esse comando insert? Esse comando insert, vamos a um exemplo aqui. O comando insert, ele inicia por insert into. No caso aqui, o nome da cidade, né? Da tabela cidades. Então, insert into, o nome da tabela, values. Aí você coloca aqui, no caso, os dados que você quer inserir. No caso aqui, eu estou inserindo na tabela cidades o valor 1.200 para a cidade cuja descrição é Maringá e Paraná. Você tem outra forma de inserir. Você tem duas formas aqui eu coloquei. Insert into cidades. Aí eu coloco a descrição dos campos. Código da cidade, descrição e código da UF. Aí eu vou inserir os valores 1.200, Maringá e PR. Quando que você usa um tipo e quando que você usa outro, né? Por exemplo, no primeiro caso aqui, esse caso aqui, você faz uso quando você tem a certeza que vai inserir todos os campos da tabela. Com esse comando, você não precisa fazer a descrição dos campos, certo? Já esse comando de baixo, vamos supor que eu fosse omitir um campo que não seja essencial no momento dessa inserção. Eu não fosse inserir Paraná, por exemplo. Então, eu colocaria insert into cidades, aí eu colocaria código da cidade, descrição e omitiria o F. E daí eu colocaria 1.200, Maringá apenas, e também omitiria aqui. Agora, se eu coloco no meu values, aqui, antes do meu values, o nome dessa coluna, eu sou obrigado a inserir, né? Eu sou obrigado a inserir esses campos aqui. Correto? Olhando na ótica que eu passei para vocês, dessa maneira aqui, vocês vão ver que parece a mesma coisa, mas não é. Então, tenham sempre isso em mente. Quando eu quero especificar, inserir todos os campos que estão dentro da minha tabela, eu simplesmente coloco values e saio inserindo, coloco os dados de todos os campos. Agora, quando eu quero especificar os campos
no qual eu quero inserir, daí eu pego e coloco lá o código da cidade, descrição. No caso aqui eu coloquei os 3, mas você poderia omitir um que não seja not null, no caso, nem primary key, certo? Senão você é obrigado a inserir. Tudo depende da maneira como você colocou lá na sua criação do banco de dados. Correto? Vamos seguir? O próximo comando que a gente vai falar é o comando update. O que esse comando faz? Esse comando update, ele permite a alteração dos registros da tabela. O que é essa alteração? Quando eu quero modificar os dados da tabela. Como que esse comando funciona? Tá? Ele funciona da seguinte maneira: você digita update, né? No caso aqui vocês estão com o exemplo abaixo, update da tabela cidades, set o código da UF igual a SP, onde o código da cidade for igual a 1200. O que está ocorrendo aqui? Esse código da UF vai lá na sua tabela, pensem assim, vocês vão ter a tabela lá, onde for 1200, ele vai lá, por exemplo, no código, né? Aí você vai ter aqui o código da UF e vai ter a descrição. Aqui nessa linha, onde está 1200, você vai vir, e vou até mudar de cor aqui, e colocar SP, independente do que está escrito. Então, você está setando para o código 1200 o conteúdo SP, correto? Então, é isso que você está fazendo. Cuidado com esse comando, que você pode estragar toda a sua tabela. Vamos supor que você omita o where e você não especifique aonde você quer modificar a sua tabela. O que vai acontecer? Ele vai sair no POSP para toda a tabela e assim por diante. Onde tiver um registro nessa tabela, ele vai, com código de UF, ele vai setar para SP. Portanto, muito cuidado no momento de uma manutenção. O meu segredo, quando eu vou utilizar um comando update, e vou passar para vocês, o que eu faço? Eu pego essa cláusula where e faço um select. Select, asterisco, from cidades e acoplo aqui esse where. Por quê? Quando eu jogo o where, ele vai me retornar os dados que serão modificados. Então, a minha dica é, transporte sempre a cláusula where que você está utilizando para o seu comando update para um comando select. Porque daí você vai ter a certeza do que vai estar ocorrendo dentro do seu banco de dados. Beleza? Comando muito bom e vocês podem fazer uso dele, com precauções, é claro, certo? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Temos o comando delete. O comando delete ou delete, como melhor dizendo, ele permite que você exclua os dados, as linhas dos registros, correto? Assim como nós fizemos no comando update, só que de uma forma diferente. Então você vai lá, coloca delete from cidades, ok? Where, código da cidade, 1200. O que ele vai fazer? Ele vai lá na sua tabela de cidades e vai excluir o registro cujo código é 1200, certo? Então, o que acontece aqui? Da mesma maneira que eu falei para vocês em update, vou falar aqui em delete. Cuidado com a cláusula where, ok? Essa cláusula, se você omitir ela, o que ele vai fazer aqui? Ele vai lá na sua tabela e vai excluir cada linha da sua tabela. Vai excluir todas, deixando a tabela limpa, como se estivesse no começo da criação, correto? Então, cuidado também na hora da cláusula where. Para o delete, eu também aconselho, insiram essa cláusula where dentro de um comando
select, né? Que vocês já conhecem. Incluam a cláusula where aqui, que daí o que acontece? Vocês vão ter uma confiança no momento de inclusão, de exclusão deste registro. Pessoal, eu acho que os comandos, tenho certeza que os comandos básicos de SQL são estes aqui. Existem outros? Existem, podem existir algumas outras variações. Mas o que eu gostaria de passar para vocês são esses comandos aqui. Estudem, revisem a aula, assistam novamente o que ficou com dúvida, tá? E para que vocês tenham uma melhor absorção do conteúdo. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aí acompanhando essa aula conosco e até a próxima aula.